Tempo Real, Jovem Pan. Olá, boa tarde, 2h02. Chegamos ao vivo aqui na tela da Jovem Pan News. Eu sou Márcia Dantas e a partir de agora vou te conduzir pelos principais assuntos do Brasil e do mundo em tempo real. Vem comigo abrir as telas da notícia com os destaques do dia. Uma tragédia, gente, um acidente grave entre um micro-ônibus e uma carreta deixou ao menos 20 mortos no Paraná. A gente vai trazer os detalhes ao vivo já já. Tem ainda Tarcísio de Freitas, que disse que Fernando Haddad não usa a inteligência e tem desconhecimento sobre segurança pública. Flávio Dino e Alexandre de Moraes defendem rediscutir a obrigatoriedade do diploma para jornalistas. E tem ainda uma lei que permite eutanásia, que começa a entrar em vigor hoje na França. Os nossos correspondentes internacionais vão trazer esse destaque. Agora, em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é necessário ter diploma no curso superior para fazer jornalismo, para exercer a profissão aqui no Brasil. Só que essa semana a discussão voltou à tona, porque os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes sugeriram que essa dispensa seja reavaliada. E hoje a gente quer saber de você, então, nosso internauta, ouvinte, todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan em tempo real. Você acredita que é preciso realmente ter um diploma para exercer o jornalismo no Brasil? Num momento de tantas redes sociais, tantas páginas de fofoca, onde todo mundo se diz jornalista, não seria importante realmente ter esse respaldo? Vota na nossa enquete no youtube.com/Jovem Pan News ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp 11 9 13 25 80 55, que é o nosso canal direto com você. Ao longo do programa eu vou lendo algumas mensagens e vou conversando com vocês sobre esse tema que também eu considero super importante. Agora, o assunto é política, porque durante a sabatina, hoje pela manhã, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da sabatina no Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan e ele comentou sobre o bolsonarismo, fez algumas críticas também a Fernando Haddad. Quem vai trazer esse bastidor é a Beatriz Manfredini, que acompanhou tudo. Tudo bem, Bia? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Márcia, obrigada, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, sabatina de 1 hora aqui na Jovem Pan. Ontem foi Fernando Haddad, hoje Tarcísio de Freitas. E logo no começo, Márcia, ele foi perguntado um pouco sobre a influência ou não do bolsonarismo num eventual segundo mandato ou mesmo nessa campanha eleitoral. Isso porque, pra gente refrescar a memória, em 2022, quando o governador foi eleito, ele foi eleito muito na esteira do bolsonarismo, isso é muito falado. Sim. Porque ele era ministro da infraestrutura de Jair Bolsonaro. E ele tem Bolsonaro como padrinho, Tem, né? Bolsonaro como padrinho, sempre fala da gratidão, sim, né? Sim. Faz questão. Só que muita gente fala que agora essa é a primeira eleição dele mais independente, porque mostrou ali um espólio político, fez ali então o primeiro mandato, e ele comentou sobre isso, se ele vai fazer um governo influenciado pelo bolsonarismo, ou se não, se agora ele é alguém que corre mais com as próprias pernas, digamos assim. O governador disse que ele é alinhado com o bolsonarismo, mas que rechaça algumas opiniões e que tem personalidade própria. Vamos ouvir um trechinho? Então, me identifico sim com o bolsonarismo. É lógico que a gente sempre rechaça aquilo que não faz sentido. Veja, o esforço que nós fizemos aqui em São Paulo para elevar a cobertura vacinal. Criamos um mecanismo que foi um incentivo de gestão municipal, que é um valor que a gente paga para atenção básica, e a gente cria incentivos financeiros mediante atingimento de metas. Pegar a tríplice viral. Era uma vacina que a gente tinha 78% de cobertura, a gente pulou para 94%. Isso é importante agora numa época em que a gente volta a ver o sarampo. Então, é lógico que a gente tem uma identidade própria, mas um alinhamento forte com valores que para nós são os corretos. E aí, Márcia, ele falou também de Flávio Bolsonaro, citou que a vida dele pode ficar mais fácil se Flávio conseguir se eleger à presidência da República, porque diz que não tem proximidade, tem uma certa distância do presidente Lula. E quando foi questionado se iria acompanhar Flávio em vários eventos, disse que sim, que eles estarão juntos, como ele tem respondido. Amanhã mesmo, a gente já trouxe essa informação aqui, inclusive exclusiva no Tempo Real. Eles vão participar de um almoço com empresários, comerciantes e lideranças políticas na Moca, zona leste da capital. Os compromissos anteriores na periferia. Tarcísio não vai comparecer, terá outra sabatina em outra emissora, mas disse então que estarão unidos. Bom, e também já deu aquela cutucada de sempre no Fernando Haddad, né? Em relação à segurança pública, porque ele sempre se colocou muito à frente nesse tema aqui em São Paulo, né, Bia? Tarcísio foi eleito nessa esteira da segurança, né, com essa bandeira, e Fernando Haddad tá tentando jogar junto. Afinal, a gente tá falando de um problema que tá na ponta e na boca dos brasileiros, vem sendo apontado sempre em primeiro, segundo lugar, né, como preocupação do eleitor.
Então, Haddad tem feito ofensivas nesse sentido e Tarcísio fez, inclusive nessa sabatina, uma estratégia que a gente falou muito aqui, que foi de rebater alguns dados, inclusive de programas de governo que o Haddad está propondo, inclusive na segurança, em outras áreas também, mas não poupou então essas críticas, chegou a dizer várias vezes que Haddad tem desconhecimento completo de várias causas. A gente também tem um trechinho. Acho que quem não usa inteligência é ele quando fala essas bobagens, né? O meu adversário, né? Ele tem o que eu chamo de desconhecimento detalhado do assunto. Ele consegue desconhecer os assuntos com riqueza de detalhe. Até por causa da quantidade de bobagem que ele pronuncia por fração de tempo. É uma coisa impressionante. Então aí, uma alfinetadinha, como a gente vem acompanhando. Até achei leve. Isso vem acontecendo. Ele guardou, Márcia, os ataques mais Haddad para esse momento da campanha, poupou no pré-campanha, justamente porque ele achava que isso era queimar a largada, pelo menos aliados ali do Tarcísio, e agora ele está aos poucos, soltando. E aí, pra gente fechar, depois, pra quem quiser acompanhar, dá pra ver na íntegra nessa sabatina, mas ele também fez algumas críticas ao presidente Lula em relação às Forças Armadas, diz que o presidente Lula enfraqueceu essas forças, falou bastante sobre mudanças ali de educação e também saúde. Ele falou, né, da escola cívico-militar, que ele quer implementar. Falou que quer ampliar um plano de governo dele, que foi replicado agora por Flávio Bolsonaro, que veio do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, então coincide com esse alinhamento que ele cita. Então tem mais detalhes depois nas nossas redes sociais para quem quiser acompanhar tudo direitinho. E tem também na sua coluna, né, Bia? Também tem na minha coluna. Tudo lá, jovempan.com.br, na coluna da Beatriz Manfredini, e nas nossas redes sociais, jovempan.com.br, @jovempannews lá no Instagram e youtube.com/jovempannews. É só acompanhar. Valeu, Bia. Obrigada. Obrigada a você. Tem mais uma? Continua agora, então. Vamos falar então de PSTU, né, agora. Toda vez eu quero esquecer o segundo assunto, porque é tanto assunto. Porque o que aconteceu? A gente saiu daqui da sabatina da Jornal da Manhã já pro evento que teria, que Tarcísio participou com outros candidatos lá no Tribunal Regional Eleitoral. Então uma coisa emendou na outra. Entendi. O que foi debatido lá? Olha, os ministros, os desembargadores, a Justiça chamou os candidatos todos do governo de São Paulo. Para quem nos acompanha por imagens, na TV ou no YouTube, até tá vendo essa reunião, para assinarem um documento que falava ali, então, a respeito do processo eleitoral deste ano, justamente fazendo uma série de compromissos em prol da democracia. Foi citada nessa reunião para evitar o que aconteceu em 2024 aqui nas eleições municipais. A gente acompanhou, né, debates acirrados, acalorados, com cadeirada, soco. Então foi uma tentativa de apaziguar os ânimos entre os candidatos. O governador Tarcísio de Freitas, então, saiu daqui, foi para lá, participou. A gente vê nas imagens Márcio França, que é o candidato a vice de Fernando Haddad, porque Haddad estava em uma sabatina naquele momento, então mandou Márcio França no lugar. Também participaram as candidatas Vivian Mendes, da Unidade Popular, e a policial Edjane, do Agir, e a vice da candidata Vera Lúcia, do PSTU, que é a Renata França. E aí, por que a gente falou do PSTU? Porque eles passaram um documento, então, um pacto eleitoral em prol da democracia, e a Renata França, a vice do PSTU, decidiu não assinar. Né, foi ali uma resposta bastante educada, não foi nenhum tipo de ataque durante a reunião, mas ela explicou, então, que o PSTU se recusaria a assinar esse documento porque entende que o partido deles não tem tempo de TV, então as pessoas não podem conhecer as propostas deles, não tem fundo eleitoral, então eles acham que isso vai de desencontro à democracia, que não faria sentido assinar esse documento. Todos os candidatos fizeram uma breve fala antes da assinatura. Mas não impede o documento ser levado em prática. Então, não impede, todos os outros assinaram. Então, tudo bem, se só um não assinar, não teria problema nesse caso. Não tem problema. Ela, inclusive, pôs ali uma série de propostas, levou essa proposta para o Tribunal Regional Eleitoral de mudanças. Claro que eles vão levar isso para frente, mas ali foi uma coisa tranquila, não foi uma situação, não causou ali um constrangimento. Você viu uma pequena surpresa, mas o evento ocorreu dentro dos conformes, ela fez ali o protesto e o evento seguiu então até o final na normalidade. Todos os outros candidatos assinaram esse pacto eleitoral pela democracia. Perfeito, Bia. Muito obrigada pelas suas apurações. Obrigada. Bom trabalho. A você, Márcia. Até mais. Agora, olha, gente, os candidatos à presidência cumprem a agenda também hoje. Entre os compromissos estão visitas, entrevistas, reuniões, gravações e encontros com eleitores. O Bruno Pinheiro chega então com as informações ao vivo, direto da capital federal. Oi, Bruno, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo.
Oi, Marcel, ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Agenda cheia nessas últimas horas, tanto aqui na capital federal quanto também no interior de São Paulo, em Minas Gerais. Só para a gente relembrar, ontem, durante um evento aqui na capital federal, o ex-governador e candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, voltou a criticar a taxa de juros, a ala econômica do governo Lula e a responsabilidade fiscal, dizendo que é importante rever essas metas, e também fez várias críticas em relação ao governo do presidente Lula. E Ronaldo Caiado foi questionado se, caso eleito, num eventual governo, se ele iria manter o espécie de auxílio do Bolsa Família. Ele classificou a iniciativa como algo de Estado, dizendo que sempre será mantido e que o Bolsa Família é importante, que seria uma espécie de um cadastro único. Vamos rever então essa fala de Ronaldo Caiado em relação a manter o Bolsa Família no eventual governo do PSD. Vamos ver. Olha, a Bolsa Família, ela sempre será mantida. Isso não é política de candidato à presidência da República, é política de Estado. Ela será eternamente mantida para as pessoas que têm a condição de pobreza, extrema pobreza. O que se faz no Brasil é melhorando a educação, combatendo a criminalidade, o narcotráfico. O jovem vai querer profissionalizar na sua área, vai querer concluir o seu ensino médio, vai querer fazer uma faculdade, e aí ele vai ter renda e vai sair do ciclo vicioso. Esse tipo de fala tem chamado atenção porque ao longo do final de semana, no início da campanha eleitoral, a gente viu também o discurso de Flávio Bolsonaro falando em auxílios para as mulheres, para as crianças. A gente viu inclusive Flávio também falando em dar um aparelho celular para as mulheres. Então esse é quase que o mesmo discurso que Lula também sempre usou, que a esquerda sempre usa sobre essas ações sociais, e que tem chamado a atenção nessa mudança de discurso entre candidatos da direita. Falando em Ronaldo Caiado, ele cumpriu a agenda também hoje pela manhã aqui no Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos na capital federal. Já o candidato Flávio